Olá! Ó, já atrapalhou primeiro. Olá! Ó, tá rindo de novo. Ju, é a terceira já, hein, Ju? Vai. Tem que dar material para o editor. Hum. Olá! Ó, quarta. Para de brincar, Daniel. Olá, sejam muito bem-vindos. Não, agora fui eu, 4-1. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. E hoje estamos entrando no 31º episódio da série Aprendizes de Joana, onde nós estamos estudando o livro Psicologia da Gratidão, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Não pode errar o nome do homem, não, né? E hoje nós vamos falar sobre neurose coletiva. Nós estamos no oitavo capítulo deste maravilhoso livro. Olá, dona Juliana Canjo. Tudo bem, Dani? E aí? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é nosso companheiro semanal, né? Vamos estudar muita coisa interessante para esse capítulo. Para você que tem aí o livro físico, a gente começa na página 163, relativamente pequeno, que vai até a 167, mas com muito conteúdo. Bora começar? 167, né? 167, né, Ju? É, porque na 168 já começa os da semana que vem. É porque eu tinha entendido 170, eu acho que é porque estou chegando agora, entendeu? Ah, sei, porque você chegou atrasado, né? Tudo bem. Olha, isso é uma neurose, hein? Uma neurose coletiva. Será que estamos chegando nos horários aí, os nossos compromissos, hein? Né? Semana passada a gente falou de tempo. Bom. Olha que legal. E aí, Ju, hoje nós vamos falar sobre neurose coletiva, né? Joana de Ângeles faz uma boa remissão aí nos primeiros capítulos, né, parágrafos desse item, né? Isso. E traz muita coisa para a gente fazer uma reflexão. Perfeito. Como a gente tinha conversado aí nos bastidores, vamos contar para o pessoal, né? Eu me fiz uma pergunta aqui em algum momento, a partir de tudo que Joana veio trazendo, e foi o seguinte: o que então, né, efetivamente, na prática, vai propiciar a instalação dessa tal de neurose coletiva? Você brincou aí comigo, isso é uma neurose, estamos neuróticos? Que comportamentos, o que a gente tem feito, o que a gente está trazendo no nosso dia a dia que está nos colocando nesse estado de neurose coletiva? E, bom, Joana de Ângeles vai elencando uma série de coisas. Uma delas, vou começar então, Dani, que fala sobre a questão de como estamos desequilibrados, de como os nossos... Semana passada no ao vivo a gente falou do ser, do ter, do fazer, né? Como o nosso ser e o nosso ter, eles estão desalinhados pela vida materialista que a gente tem levado. E aí, por todas essas coisas, vão surgindo uma série de outros exemplos que ela vai falando, né? Quer trazer mais algum? Olha, como, por exemplo, o consumismo desenfreado. Sabe que, lendo esse início desse item, parecia que eu já vivi isso antes, né? Assim, não tem aquela expressão, mas assim ficou muito forte, né? Pontos de atenção na nossa existência, na minha, por exemplo, que sempre foram passando muito em branco e hoje começam a ficar amarrados, a ter um sentido. Qual é esse sentido? Que eu estava indo para o caminho errado, né? Que eu estava talvez valorizando mais algumas coisas do que outras. Entender essa importância no contexto.
porque me parece que às vezes a gente... Eu me acho chato, às vezes, falando sempre a mesma coisa, né? Mas Joana de Ângeles, ela vem sempre nesse reforço, vem sempre nos convidando à reflexão. Me chamou muita atenção, né, dos esportes, né? Quando a gente tinha... Qual é o sentido de uma atividade esportiva? Qual é o sentido de uma atividade esportiva em grupo, né? Nós criticarmos o erro do nosso companheiro, ou é a gente ajudar esse companheiro, essa pessoa que faz parte da nossa equipe, a também ter sucesso, porque se ele tiver sucesso, eu também vou ter. Ou, se não, nós preferimos colocar essa pessoa de lado e não acolher, né? Aí eu fiquei pensando nessas relações, né, que nós temos, e aí trouxe o exemplo do esporte, mas aí a gente A aplica isso Joana para de qualquer Ângeles coisa. trouxe esse exemplo, Dani, né? Então, Ela justamente falou o quanto a gente tem, nessa questão, novamente, do desequilíbrio, a gente passou a ver, né, distorcer o que antes eram valores do coletivo do esporte para outras coisas. sim, e nesse sentido, e aí me lembra alguns episódios atrás, quando ela fala da busca por esportes radicais, né, de a gente se aventurar em esportes radicais, para provar o quê? Para qual troféu alcançar? Qual é o Uhum. objetivo? Né? Não é uma questão de julgar, tá certo ou tá errado, mas qual o sentido existencial para determinadas atitudes que nós tomamos? Eu acho que a sua pergunta, ela é fantástica, né? Porque todas essas neuroses que a gente vem montando e construindo dentro da nossa existência, elas servem de alguma maneira para alimentar essas neuroses. Então, se nós vamos ficando neuróticos, nós vamos precisando de talvez mais neuroses para que a gente se sinta satisfeito. Será que é por aí o negócio? Será que a gente precisa viver essa roda sem fim? E vou confessar, cansativa, porque é uma roda que me parece às vezes que cansa a nossa psique, cansa a nossa existência, assim, né? Porque a energia talvez esteja sendo direcionada para a coisa errada. Bom, solução tem, né, Dani? A gente precisa aprender a frear isso. E não vou adiantar, não, a Joana vai falar disso, da importância da questão do despertar. Mas reforçando para a gente entender, ela vai, logo nesse iniciozinho também, falar da questão de que não existe efeito sem causa. E tudo isso que a gente está vivendo, nós estamos trazendo a partir das... Nós somos somos herdeiros, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Então, a gente vem mudando, né, as culturas, a gente vem mudando as formas, por exemplo, como a gente vai transmitindo as coisas de geração em geração, e parte dessa neurose que vem se instalando é porque a gente está, por exemplo, ultimamente, né, propagando uma despreocupação, por exemplo, com a família, com o cuidado com o idoso, comportamentos extremamente egoístas do cidadão, onde eu preciso ou eu quero, até pela questão, fazendo um link da semana passada, a questão do tempo que é muito rápido, é o meu primeiro. Tudo isso tem sido modificado e passado, construído, né? Por nós, né? A Joana de Ângeles, esse ano, ela conseguiu... Eu já tinha medo dela, assim, agora eu tenho mais. Brincadeira. Ela é muito... Ela é dura, às vezes. Eu sinto isso quando eu leio, né? Isso é um sentimento meu, assim. Eu pego o que ela lê, é mais ou menos isso, Ju, dá uns vários, não é um só, não, e é um bom. E aí, eu trazendo complemento ao que você está falando,
Aí ela começa o parágrafo assim: ademais, as heranças transmitidas por leviandade e desamor dos mais velhos, a despreocupação com a família que vem do passado, desde Uhum. algumas décadas, e ela continua. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas minha mãe, né? Já julguei logo, né? A parte de Fala cima, mal né? da dona Lívia, não. Nossa, mas meu pai, né? Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu já estou com 41 anos, eu já tenho filhos, eu já tenho. E qual é o meu compromisso para. Vamos pensar assim, né? Eu estou aqui, aí meus filhos vêm para baixo, né? Na árvore, né? E o que eu estou passando para eles? Uhum. Será que eu estou nesse processo de desamor, de despreocupação com a família? Toda essa parte egoísta, primeiro eu, aí eu já veio a resposta logo, né? Deve ser, porque você está pensando na sua mãe e no seu pai, né? Em vez de pensar no que você está transmitindo, você está pensando no que não recebeu. Isso é egoísmo. Então, a gente vai fazendo esses encaixes conforme a gente vai lendo É, essas coisas. Por isso que eu falo que Joana é uma moça bem, desculpa a é. intimidade, mas depois de um ano gravando, E aí, quantas vezes a gente quer fazer diferente, só que nesse diferente, a gente não tá, talvez não esteja fazendo boas escolhas, né, Dani? Porque, se meu pai foi muito rigoroso comigo, eu quero dar uma educação menos rigorosa para o meu filho. Só que eu também não sei bem como que seria o não rigoroso e, às vezes, largo de mão, né? abre mão de tudo demais, né? E depois a gente condena essa juventude. Também é uma outra coisa que eu achei fantástica. Não sei se dá tempo de falar tudo, porque é um capítulo para a gente refletir. Né? A gente cobra essa sociedade nova, Uhum, esses jovens, a gente acaba dizendo, não, são de outra geração. Qual outra geração? Eles vêm da nossa geração, que vem da anterior, ou seja, eles estão sendo resultados das nossas construções, das nossas educações para todos. Né? Então, não adianta cobrar, por exemplo, o jovem de hoje é muito desligado das coisas. Mas e qual foi a nossa responsabilidade quando passamos como geração principal? Qual foi a responsabilidade da geração anterior quando passou como principal? Ou uhum, seja, o que foi transmitido de geração em geração? Então, não adianta a gente chegar agora na geração que está sim. chegando e colocar toda a responsabilidade de frustrações, de inquietações lá, porque nós só vamos fazer continuar essa pressão, esse dogmatismo que sempre existiu dentro da nossa sociedade. Na página 165, Joana traz assim, né, o índice de suicídios nos países Uhum, civilizados é espantoso, porque a cultura é materialista, vivendo no inconformismo, e o prazer é o único motivo de significado existencial. Então, será que nós estamos cobrando da juventude de hoje, das gerações que estão hoje no topo da cadeia, um significado existencial que nós não encontramos, ou que outras gerações não encontraram, e nós estamos sim. depositando neles isso? Uhum, perfeito. Bom, e além do índice alto de suicídio, ela vai falar também da questão dos índices de delinquência infantil, também nunca antes, né, encontrados. E vem aquele puxãozinho de orelha. Por quê? A divulgação infeliz dos dramas e tragédias do cotidiano, através dos veículos de comunicação, em vez de apresentar propostas salvadoras, Dani, terapias preventivas e curadoras, estimula indiretamente os comportamentos frágeis a se tornarem heróis, a se fazerem destacados pela mídia e por aí vai. E eu fiquei me lembrando, né, como hoje em dia, né, os programas, às vezes, de maior ibope, são aqueles telejornais onde você tem ao vivo o helicóptero que roda pela cidade para pegar aquele acidente, né, na hora que está acontecendo,
a confusão, né? A movimentação ali ao vivo, que é quando está na praça, né? Sabendo ali do negócio bem da vida cotidiana, e aí as pessoas querem consumir isso, se alimentam de poder ver aquelas cenas todas. O quanto, quando a gente vê um acidente, quando a gente vê às vezes tem pessoas que assistem, né? Tem gente que assiste a gente de outras cidades, mas se a gente vê alguém na terceira ponte que está em tentativa de suicídio, as pessoas fotografam e aquilo viraliza, a gente sai mandando pelos grupos, né? Quer dizer, nós estamos consumindo isso. E por que não essa proposta salvadora? Por que não as terapias preventivas e curadoras? Por que não o estímulo ao bem, né? Joana de Ângeles traz assim, as almas dos jovens encontram-se ansiosas e desorientadas, seguindo estranhos caminhos por falta de equilíbrio, de equilibrado roteiro para o encontro com a segurança interior, a educação no lar e a formal. Nos institutos que lhes dedicam, encontram-se também sem estrutura em razão de serem aqueles que a propõem, estúrdios e desestruturados, ensinando teoria e vivenciando os desequilíbrios em que se tornam exemplos vivos que logo se fazem copiados. Ou seja, essa nossa matriz de ter ainda o nosso foco muito, muito, muito no materialismo, porque você vê, se a casa não está estruturada, a nossa estrutura formal também não vai ser, porque nós vamos nos ligar, nós vamos nos colocar afins, por exemplo, com uma instituição que foca em a pessoa sempre ser a primeira. Então, do que deveria ser um prazer estudar, ler, conhecer, buscar conhecimento, hoje nós estamos querendo criar robôs. Não, porque vai ter que sair em primeiro no concurso A, B, C, D, na faculdade A, B, C, D, vai ter que fazer o curso A, B, C, D, não pode ser outro. Então, assim, o quanto essa contribuição nossa contribui para que os jovens... Olha só que loucura, a nossa contribuição em desequilibrar jovens. Eu fiquei refletindo nisso. E aqui em casa a gente tem umas conversas muito abertas sobre esse tipo de situação. O que eu devo estudar? O que você tiver vontade, meu filho. Aí meu filho fica desesperado, porque, pô, pai, você não... Não, filho, não adianta eu dizer que eu quero que você seja um médico, não adianta eu dizer que eu quero que você seja um biólogo, não adianta eu dizer que eu quero que você seja um professor de matemática, se daqui a pouco você não gosta de matemática, não gosta de medicina. Não adianta eu traçar um destino a ele. Eu acho que a minha contribuição é apresentar o mundo a ele, apresentar as possibilidades de mundo a ele. E aí, em cima disso, ele vai tomar as decisões, mas sempre do lado, sempre apoiando. Errou, vamos junto de novo acertar. São experiências que nós precisamos deixar que os nossos jovens vivam, porque senão eles vão querer testar limites. E aí talvez a nossa paciência para testar limites ainda não esteja treinada, né? E aí a gente vai acabar querendo impor as coisas, como a gente já teve em muito tempo da nossa existência, né? Onde até a própria Joana as de coisas Ângeles impostas, né? Isso, sobre as religiões, como as coisas funcionavam, né? O primeiro filho, o homem, tem que servir as armas, as armas. O segundo vai para a igreja. E se a terceira filha for mulher, vai para a cozinha. Por que, minha gente? Por que isso? Sabe? Eu fico impressionado, isso mexe muito comigo ainda, nessa questão da gente separar por raça, cor, credo, sexo, e a gente esquece que atrás dessa capa material existe apenas um espírito. Apenas. Apenas, né? Nós, né? Somos nós.
E, Dani, é tão interessante que justamente Joana vai falar, inclusive, dessa neurose religiosa. Nós estamos acostumados, digamos assim, a, desde muito tempo, aí nas nossas heranças, a receber ordens, não é? A gente já tem um roteiro ali definido, vai fazer isso, vai fazer aquilo, seja pelo Estado, seja pela igreja, seja pelos aqueles modelos de hierarquia do patriarcal, ou daquele que manda, né, mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. E com isso somos o quê? Somos extremamente infantis, somos imaturos. E é muito bonito quando Joana ela vai nos trazer e nos estimular a fazer o quê? A pensar. Ela fala muito e tem até um livro dela que é com esse título, né, que é o Despertar do Espírito. Ela diz, olha, é indispensável isto sim, despertar em todos a necessidade da autotranscendência, da superação das exigências, né? Exigências do ego em sombra para o significado do self imperecível. Então, o quanto será que a gente consegue efetivamente pensar? A gente está acordado, porque quando ela fala em despertar, a gente está acordado. E a questão central que ela vem trazendo, né, ela fala um pouco mais acima, lá na 166, que o inimigo comum, na verdade, é a falta de sentido existencial. Ou seja, eu tenho um sentido existencial? Porque se eu estou acostumado a seguir ordens, eu estou seguindo, né, o sentido existencial desse mundo materialista consumista. Se eu não acordo, né, e aí, qual é o meu propósito? E sabe como é legal as questões do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Ontem, aproveitando aí que nós estamos saindo de um segundo turno, pelo menos aqui em Vila Velha, né? Aí ontem eu estava ouvindo uma discussão sobre a obrigatoriedade de ir votar ou não, né? Porque muitas pessoas deixaram, se abstiveram de votar nessa eleição, né? Então, assim, nós estamos tendo índices cada vez mais altos dessa amostra, né? E aí estava numa discussão assim, nossa, deve fazer uma emenda à Constituição, precisa ser feito um plebiscito, porque está demonstrando que o eleitor já não tem mais não quer mais essa obrigatoriedade, porque não concorda com o político, não concorda, porque as coisas não são claras. Quando falou assim, as coisas não são claras, aí eu refleti. Eu disse assim, não são claras. Espera aí, se eu quero ver a campanha de um político, eu vou entrar no site lá do Tribunal Regional Eleitoral e vou pesquisar. Se eu quiser conhecer da vida do determinado candidato, eu vou pesquisar. Aí isso me remeteu o quê? Que a gente quer a mudança, a gente quer uma nova política, talvez, em nosso mundo. Fazendo uma analogia, nós queremos novas atitudes para a nossa sociedade, nós queremos que as neuroses sociais sejam abolidas, mas peraí, e o quanto eu estou estudando, e o quanto eu estou buscando conhecimento, e o quanto eu estou permitindo a construção do meu sentido existencial? Porque sentido existencial não aparece da noite para o dia, opa, Aladim, eu quero meu sentido existencial. É uma construção, nós precisamos construir essa estrutura de pensamento, os nossos pensamentos sadios, os nossos pensamentos saudáveis, ver que, de fato, muita coisa que a gente consome não é o mais apropriado para uma boa construção existencial, né? E é tão interessante, não é, Dani? Que Joana de Anjos vai falar disso, do quanto nós estamos viciados, né? Ela fala é natural que esse perverso atavismo ressurja no inconsciente coletivo e pessoal, impondo ao indivíduo a necessidade de que alguém lhe diga qual é o sentido da sua existência. A gente está viciado que as pessoas digam a gente o que fazer, ou seja,
as coisas chegarem prontas. A gente quer mudança, mas a mudança tem que vir do outro, né? O outro muda, e aí o outro mudando, eu penso se vou mudar também, né? Sim. E é interessante quando ela traz isso também para a psicoterapia, né? E aí foi um futucão, né? Porque, bom, eu fiquei pensando, quanto, né, chegam na clínica? Quantos? Porque, e aí? Mas e aí? O que eu tenho que fazer? Né? Chega buscando receita, né? Não existe uma Pois é. receita. Mas quantas Existe. vezes será que eu cedo isso e eu acabo dizendo? Né? Eu fiquei me perguntando isso, é muito sério. Como fazer, né, trabalhar para esse despertar? É uma responsabilidade. Eu quase que mudei de profissão e fui me candidatar a gari. Tem aquele velho ditado que diz assim, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. É. Mas talvez nem se vender, né? Nem cobrando a hora para dar o conselho. Não é essa a ideia. Eu acho que o conselho é o próprio conselho interior. Formar esse conselho interior, formar esse parlamento interior da discussão, do contraditório, se permitir acontecer essa mini psicoterapia interna e fazer essas reflexões, se descobrindo, buscando essas possibilidades na sua existência, na minha existência, na existência de um coletivo. Eu acho que assim a gente começa a trabalhar para a gente libertar essas neuroses coletivas que temos hoje. Né? Deixa eu contar uma fofoca, pode? Aí, Pode. né, eu estava outro dia desse, você não pode contar o santo, mas aconteceu uma coisa e eu fiquei pensando assim, nossa, mas essa pessoa é de difícil relacionamento porque é muito instável. Aí eu falei assim, bom, eu não falei que a pessoa era instável, mas eu pensei. Eu falei assim, não, Juliana, por que você está, né? Imagina se você tivesse verbalizado isso. Ia ser extremamente violento, é uma acusação, é um julgamento. E aí eu fiquei com os meus botões. Bom, como é que eu posso dizer para o outro, então, que a pessoa é instável e que é difícil conviver com ela? E eu fiquei pensando, e não achei jeito, né? Porque de qualquer jeito seria um julgamento. Aí o que eu fiz foi assim, bom, mas por que a pessoa é instável? Será que, a verdade, o instável não sou eu? Por quê? Se eu acho que o outro está instável, eu estou instável primeiro, porque se eu tivesse, olha, como é que a Renata pergunta para vocês sempre? Você está estável? Se eu estiver estável, a instabilidade do outro não vai me perturbar, Dani. O que você acha? Você acha que eu comecei a pensar melhorzinho? Tem muito sentido isso, entendeu? Eu comecei a ficar mais felizinha. Quando eu comecei a perceber, eu falei assim, olha, dane-se a instabilidade do outro, né? Porque na hora que eu conseguir ficar estável, isso já não vai mais me perturbar. Então eu preciso trabalhar onde? No meu Wi-Fi daqui de casa, né? Daqui de casa aqui, ó. Olha como é interessante, né? Mas a sua reflexão eu dividiria em 2 pontos. Ai, só 2 tá bom. Então, como a sua maior preocupação talvez era como chegar na psique desse indivíduo sem que, de alguma forma, você proporcionasse aí uma erupção vulcânica, né, de pensamentos, né? E a pessoa Sem se arrombar a porta, digamos assim. então, esse é um desafio muito grande que, quando estamos, talvez, numa posição mais segura, estável, como você diz, né? Zoeira e sou eu, né? Estável. E eu acho que a gente consegue chegar sem arrombar a porta mesmo. A gente consegue chegar e falar com mais tranquilidade, talvez, né? Mas sempre a questão fica, né? Como a outra pessoa vai receber, como a outra pessoa vai se sentir, porque isso faz parte de um processo nosso de amor, de amadurecimento, de se importar com a outra pessoa, porque antigamente a gente chegava e
talvez falasse tudo que tinha que falar, né? E vire-se o outro com os pensamentos dele, né? Hoje a gente talvez já esteja nesse processo, né, de preocupação. Pois é. Então, a questão é, vamos buscar o nosso equilíbrio, né? Vamos buscar observar todos esses comportamentos que nos mantêm, né, presos a essas neuroses, combatendo o inimigo comum, né, buscando o sentido existencial, tendo clareza desse sentido existencial. Pois é, Ju, então nós temos aí grandes desafios, né? Que é a gente colocar aí esse significado existencial para trabalhar, né? Ou nós trabalhar em busca do sentido existencial da nossa existência. Eu acho que a gente, né, deu uma boa pincelada aí hoje nesse episódio, né? São várias questões aí. Vale muito a pena ler com muita calma sobre neurose social. Nesse momento, eu acho que a gente precisa fazer essas nossas reflexões e entender qual o contexto que nós estamos nos encaixando. E isso, ninguém melhor do que você, que está aí do outro lado, para fazer esse processo, né, de autoanálise e buscar o seu sentido aí na existência. Tudo bem. E a gente se vê logo mais à noite. Talvez, Dani, né? Convidados especiais, vamos ver, surpresas. Aguardamos você às 19 horas. Grande beijo. Tragam suas neuroses. Até Grande mais. beijo, até mais, gente, pessoas.